Mateus capítulo 20 é a continuação do final do capítulo 19, aonde Jesus estava ensinando aos seus discípulos quem é o maior e quem é o menor no reino dos céus. Para você que talvez não saiba, quando a Bíblia foi escrita, não existia esse negócio de capítulos e versículos para separar os temas abordados, muito menos existia aqueles cabeçalhos que é para fazer a diferenciação de uma história para outra. Todos os livros eram escritos de uma maneira linear, então esse negócio de cabeçalho, capítulo e versículo foram colocados bem posterior a tudo, quando a Bíblia já estava formada. Tudo isso foi feito para facilitar a nossa leitura e também para nos ajudar ali a procurar capítulos e versículos, histórias ali específicas que você esteja procurando. Portanto, nesse capítulo, Jesus vai mostrar aos seus discípulos que o seu reino, ou seja, a igreja, deve se comportar de uma maneira bem diferente do que os discípulos estavam entendendo. Porque a verdade é que os seus discípulos acreditavam que Jesus iria se manifestar como rei, iria os libertar do poder de Roma e assumir o trono de Israel. Assim, os seus discípulos teriam lugares cativos ao lado do rei, mostrando que os seus discípulos não entendiam nada do que Jesus explicava. Eu sou o Sermão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Mas antes de começarmos, já deixa aí aquele like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, não deixe de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, hein? Eu tenho certeza que você consegue fazer tudo isso em menos de 1 minuto. Veja como é simples. Basta você clicar aqui em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar, você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E com isso você estará ajudando a esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos fazer o número de leitores da Bíblia crescer a cada dia mais. Então chega de enrolação e bora para a leitura. Vem comigo. Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E eu quero dar a esses derradeiros tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Jesus mostra que no céu não haverá distinção de pessoas. Um bom exemplo disso é o ladrão da cruz, que em poucas horas com Jesus inaugurou o paraíso. Isso mostra que a salvação não é pelos nossos méritos ou pelas obras que praticamos, mas sim unicamente pela vontade de Deus. Versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoite e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus alertava os seus discípulos constantemente sobre esse assunto, mas eles não entendiam de maneira nenhuma, pois tudo que eles aprenderam sobre o Messias desde a infância era totalmente o oposto de tudo isso que Jesus estava dizendo. Versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dize-lhe eles: Podemos. Este batismo aqui a qual Jesus está se referindo é a sua morte. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Jesus sabia que seus discípulos teriam morte cruéis, exceto João, que também não teve uma vida fácil. Aqui nós vemos claramente que os discípulos entendiam que o reino de Jesus era terreno e não celestial, por isso que eles fizeram este pedido. Eles entendiam que Jesus se proclamaria como o Messias, assumiria o reinado de Israel, expulsaria o Império Romano de lá, e com isso os discípulos estariam ao lado do rei em lugares de honra. Por isso que eles sabiam que o da direita e o da esquerda seriam aqueles que teriam mais méritos, ou seja, os mais chegados do rei. Versículo 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles, mas não será assim entre vós. Aí Jesus já começa a quebrar tudo. Mas não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Após a discussão entre eles, Jesus mostra que o papel da igreja será totalmente diferente dessa hierarquia humana, aonde os grandes exercem autoridade sobre os pequenos. Já na igreja em questão, o maior é que vai servir o menor, mostrando que não haverá hierarquia, não haverá privilégio entre os irmãos. Podendo ser apóstolo, podendo ser pastor, seja qual for o seu cargo, todos serão o mesmo. Ou seja, todos serão iguais, sem distinção. A única coisa que vai mudar é o cargo, a função que cada um vai exercer. Verso 29. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram.
Aqui Mateus se refere a 2 cegos. Já nos evangelhos de Marcos e de Lucas vai dizer apenas um cego, mas isso não coloca em contradição a Bíblia não. Muito pelo contrário, é esses detalhes que dão veracidade a ela. Estudos comprovam que se o testemunho de várias pessoas forem exatamente iguais, isso mostra que essas pessoas foram ensinadas a contar a mesma história. Já quando o fato é real, mesmo muitas pessoas testemunhando a mesma coisa, cada um falará de uma ótica diferente sobre o assunto, mas o importante é que o conteúdo da história seja o mesmo. E com isso, muitos que não creem na Bíblia apontam esses fatos como falhas, colocando que a Bíblia foi inventada pelo homem. Ora, se a Bíblia foi realmente inventada pelo homem, por que então eles deixaram com que essas diferenças ficassem registradas nesses livros? Não seria mais fácil corrigir essas diferenças para que o livro se tornasse cada vez mais verídico? A verdade é que a Bíblia é inspiração divina, não tenha dúvida nenhuma disso. E é isso aí, terminamos mais um capítulo para a glória de Deus. Estamos já caminhando para a reta final do livro de Mateus. Você não vai desistir agora não, né? E me diz aí, você já tinha chegado alguma vez tão longe assim na leitura bíblica e entendendo da maneira que você está entendendo agora? Mas lembre-se, hein, se tiver com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder, tá bom? E também deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e principalmente compartilhe esse vídeo com mais um. Você consegue fazer tudo isso em menos de 40 segundos. Dá só uma olhada. Basta você clicar aqui ó, em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui ó, em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui ó, em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E com isso você nos ajuda a fazer com que esse canal venha ganhar força e alcançar mais pessoas que têm sede de ouvir a verdade que liberta. E comprometido, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui e também vamos te deixar o capítulo anterior a esse, se acaso você tenha perdido. A playlist é essa que está aparecendo aqui para você, tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.